o Samek, que já apareceu lá no livro, tem o Frue, tem o Jaime Lerner. O Jaime Lerner tem alguma coisa comigo, que você sabe da história dele, né? Eu estava em Curitiba, assim, na porta do hotel, e eles estavam todos preparando a eleição, aqueles dias todos, estava tudo afobado. Aí passou o Jaime Lerner, assim, tinha uma turma atrás dele. Aí os caras falaram assim, você acha, quem é que vai ser eleito? Você, aquele homem que está andando ali. Eu não sabia que era ele, não sabia de nada. Aí eles falaram para mim, não, é o homem que está ali, aquele que está ali na frente. Eles foram olhar, era o Jaime Lerner, ele ganhou a eleição. Foi a primeira eleição dele. Estava em Curitiba. Pois é, mas o Leonel Brizola não quis, porque ia tirar o brilho do Leonel Brizola. O Rice perdeu com isso, porque ele é bom de cidade, ele é bom na polis, ele é bom no res pública, ele é bom no regnum, entende? Tudo isso são os nomes, né, que eles usam para essas coisas. Da época bem antiga, é a polis, res pública. É uma pena. A urbe. É. Tem umas pessoas muito boas lá. Eu sou o pior dessa história lá. Lá tem gente muito melhor que eu, realmente. Agora, esse segundo volume tem menos gente que o primeiro, né? O segundo volume tem menos gente que o primeiro. É. Hein? Eu não sei, nós estamos me colocando lá junto. Tertúlia. Minha gente, meu boa tarde aí para todos. Hoje é 23 de agosto de 2009, domingo. O verbete é o 1303, 4 páginas, 37 elogias e 6 máximos. Tá certo? Agora, o que é a base da conscienciologia? Isso é dentro da conscienciometrologia, que é o conjunto dos princípios nos quais se assenta o paradigma consciencial, a partir da autoconscientização da multidimensionalidade da consciência, do princípio da descrença. Agora, eu só vou ler aqui alguns pequenos dados mais básicos sobre a base da conscienciologia, porque dentro da argumentologia tem uma série de considerações. Então, a inteligência evolutiva, o princípio da descrença, o código pessoal de cosmoética, o laboratório conscienciológico da evoluciologia, o ciclo multiexistencial pessoal, a lei do maior esforço evolutivo. Agora, é bom ver nas realidades, as duas realidades, a fim de aprendermos melhor a própria existência quanto à conscienciologia. A primeira realidade, a consciência não é o soma, o corpo humano, biológico. Segunda realidade, a consciência não é o holochakra, ou o corpo energético. Agora, depois tem, na sutileza, a sutileza das bases da conscienciologia está embutida no próprio paradigma consciencial assentado na multidimensionalidade e transcende as outras linhas do conhecimento, por exemplo, a somatologia e a psicossomatologia. Agora, no fim, nós falamos, os seres humanos dividem-se em duas categorias. Quem já domina com lucidez as energias conscienciais, a minoria mais rara. E quem ainda não as domina, a maioria absoluta carente. Aqui parece estar faltando um M no segundo domínio. Questionologia. Como encara você as bases técnicas e paratécnicas da conscienciologia? Quais são para você os princípios conscienciológicos norteadores da autoproex? Aí agora, Loche, você tem que responder uma coisa dessa. Aí está mexendo nos seus brilhos. O negócio é muito sério. Então, isso é a base da conscienciologia, que é o tema de hoje. Agora aqui, pergunta. Qual a relação do EV com a sinapse ou cérebro? Olha, o cérebro tem relação com o paracérebro tem relação com a energossoma. O EV se baseia nesse trio. Cérebro, paracérebro, energossoma. Qual atributo prioritário e prático foi evidenciado na sua experiência de cosmoconsciência?
a cosmovisão que nunca foi imaginada antes e a seriedade da vida. Quando eu tive o fenômeno da cosmoconsciência, eu fiquei com um certo complexo de sorrir à toa. Eu comecei a pensar demais nos processos mais sérios de tudo. Então eu cheguei à conclusão que muita coisa nossa é por leviandade, naquela ocasião. Nós não levamos a vida muito a sério. Eu, com esse negócio de rir muito, às vezes o povo, né, eu posso parecer um bobo alegre. Mas, em compensação, quando eu falo sério, os caras acham que eu sou até antipático, como ele falou lá no livro, está falando isso lá. E na primeira vista, assim, que eu estou sério, né? Estou falando a coisa séria. Então, veja, na vida é o seguinte, com roupa ou sem roupa, você está sempre com o bumbum de fora. É uma dificuldade esse negócio. Não é fácil ficar o bicho, né? Agora, de modo que essa questão da cosmovisão me levou para um processo de seriedade maior. Então, por exemplo, se você começar a rir demais, você está produzindo o quê? Você está produzindo só energia para o cosmos, satisfação e tal. Mas isso é pouco, porque esse sorriso, às vezes, ele não leva o conteúdo daquilo que precisava. Entende como é que é? Então, eu fiquei assim com um certo complexo uma temporada, eu ia rir, essa roupa. Como é que é? Eu sou um ser vivo. Preciso pensar no cosmos. Estou só falando aí porque está perguntando. O patrocínio de eventos como a TENEPS vem no sentido do extrafísico para o físico? Existem eventos no sentido oposto, do físico para o extrafísico? Existe um movimento de ida e volta de acordo com as habilidades e necessidades da peripécia e do serviço? Olha, tem uma coisa aqui que está errada. O patrocínio de evento como a TENEP não vem do sentido extrafísico para o físico, não. Se você tirar com assim, não tem TENEP. Bobagem é essa. A coisa mais séria é a pessoa, é a personalidade humana. E existe, o que é a TENEP? É assistência daqui para lá também. O que é isso? Não é só de lá para cá. Agora aqui, ó, a nossa amiga está fazendo muita questão só do amparador, a gente não pode esquecer o amparando. O serviço aí é feito a dois. Então, a TENEPS é assim, a OFIEX também, o negócio é muito sério, não é bem assim não. Existe um movimento de lá para cá e um movimento daqui para lá, mas o mais importante é o daqui para lá, essa questão. A superação do processo embrionário, gestacional e de desenvolvimento humano até a fase adulta para a realização dos potenciais, só é possível através de novo processo da ressoma. Existe a possibilidade do soma adequado e saudável após a dessoma da consciência, de nível evolutivo cosmoético, que cumpriu sua proex em grupo karma, também de alto nível, ela permanecer disponível para a ressoma de outra consciência do mesmo nível superior? Como assim? O que a pessoa quer dizer? Ele cederia o lugar? Seria isso? Essa tecnologia está sendo desenvolvida nos níveis paragenéticos? Será possível no futuro? Eu não entendi bem a pergunta, não. Mas parece que ele está querendo um substituir o outro, né? Isso é impossível. Tudo é muito bem estudado. Não tem jeito de fazer o entrante. Isso aí é o ser entrante, é aquela conversa fiada antiga. Isso não existe. Tudo nosso, da consciência, é única. Por isso que a maior possessão interconsciencial não é um domínio ainda total, absoluto. Porque se fosse, a pessoa morreria. Entende? Ela dessomaria, o corpo ia estourar. Então mostra que sempre é parcial, mas mesmo parcial, se a pessoa domina a outra, já faz um estrago. Por que costuma-se dizer que deva ser mais fácil evoluir aqui no plano físico e no extrafísico? O que poderia haver de tão impedidor ou embaraçante no extrafísico que tornasse o trilhar da evolução por lá mais complicado? As chances, oportunidades de nós melhorarmos não se estendem ad infinitum? Sendo assim, não deveria ser conquistada naturalmente a qualquer momento, em qualquer dimensão? Será que o problema estaria na rapidez dos efeitos pensênios? Assim, pensamentos positivos manteriam o nosso equilíbrio, ao passo que um negativo apenas poderia nos jogar no buraco do ato. Será isso? Of course.
Sure, yes, sim. O que mais tem? É isso aí. Agora, veja, o problema mais sério é o da afetividade da pessoa e a realidade franca do plano extrafísico. Numa dimensão extrafísica, tudo é franco, não tem jeito de tapear. Aqui não, a pessoa vem, ela entra no restringimento físico, ela esquece. Então a mamãe esquece que aquele filho foi o que matou a ela na vida anterior. Isso é uma bênção, ela pode trabalhar junto. Isso aí o povo não entende. Esse é o motivo de existir a vida intrafísica. A pessoa, temporariamente, ela é obrigada a esquecer os seus defeitos para ficar com a coisa melhor. Isso é no tapa. Então, você veja, a própria vida é a primeira grande instrutora, a grande mestra. Estou fazendo um trabalho para a faculdade sobre o Cristo, numa abordagem em cima do livro Vida de Jesus, de Ernesto Renan. Se o Cristo, de fato, morreu para nos livrar dos nossos pecados, ainda tem que ver isso ainda. A partir daquela época, o planeta não deveria ser um mundo evoluído? Já que todos que viessem para cá seriam livres de qualquer mácula, o Cristo, de fato, não ensinou ninguém a evoluir? Gostaria da sua opinião. Esse aqui ainda não ouviu nada, está começando agora. O caso é o seguinte, são as bobagens e tolices do cristianismo. Jesus Cristo falou assim, o reino de Deus está próximo. Isso faz 2000 anos. Alguém viu o reino de Deus aí? Eu não vi. Mandaram para vocês pela internet, qualquer coisa? Não vi nada. Agora, ele fez uma bobagem muito grande. Ele mandou amar uns aos outros como ele amou, mas ele deixou a coisa muito no ar sobre adoração. Então o povo começou a adorar. Hoje eles adoram até ele em barro, em metal, entende? Em madeira. Quer dizer, esse negócio de adoração foi uma das piores coisas que o cristianismo arranjou. E foi baseado na adoração que eles ficavam com medo das bruxas, quer dizer, das sensitivas, né? Ficaram com medo, começaram a destruir todo mundo, a fazer os autos de fé, queimar todo mundo na Inquisição. Uma vergonha absoluta, né? Total. Né? Terrível. De modo que esse é o processo. Se você encontrar por aí o reino de Deus, você manda falar comigo. Isso é importante. Agora, o Cristo também era muito egóico, muita coisa. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, qualquer um doido aí na rua, se falar isso, vai para o hospício na hora. Tenho 53 anos e me sinto muito velha para recomeçar. Bola, 53, veja. Eu tenho 77, eu tenho pelo menos a metade da vida dessa nossa amiga. Que vergonha, você está mais velha, e eu não me sinto assim tão velho. Que é isso? Eu acho que o envelhecimento deve começar comigo qualquer hora, mas eu não sei quando, está entendendo? Agora, eu estou com 77, hoje o povo está vivendo 120, você está com 53, você está na metade da vida, né? Que é isso? Quantos tem lá, que vocês viram aí? Quantos tem o centenário? No Japão, são mais de 200? 20 mil, pois é. 200 em cada cidade. É isso? Agora, então, veja, estou tentando entender o que o senhor fala e para mim é muito difícil. Se puder me ajudar, gostaria de saber como faço para aumentar os meus dicionários mentais. Já comprei um laptop e estou escrevendo tudo. Boa, mas sinto que falta alguma coisa. Teria, além dos livros da Conscienciologia, algum livro que pudesse me indicar para ler agora e aumentar os meus horizontes? Por favor, preciso de sua ajuda para ter mais lucidez. Olha, aqui nós acabamos de ver que o negócio do Nossa Evolução deu certo. Quem sabe que é o caso. Você já leu Nossa Evolução? Dá uma olhada, Nossa Evolução. Agora, ó, anota tudo aí. Eu estou falando lá para nossa amiga que está ali. É 20 mil no Japão de mais de 100 anos. Pois é, presta atenção. Agora, ó, só para lembrar,
passe uma temporada aqui conosco, que eu vou te dar uma geral, passar no Lava Jato e dar um banho de loja, não é isso que a gente faz? Vamos fazer força. Professor, talvez já deve estar sabendo, porém, é somente para reforçar, que o Paraná já estamos com 2.480 casos da influência A. E Cascavel já é a segunda cidade em número de casos do Paraná. A região de Curitiba concentra mais casos confirmados, 844, seguida por Cascavel, 294, e Londrina, 237. Entre os óbitos confirmados, 53% eram mulheres, 47% homens. A maior parte, 64% das vítimas, tinha entre 20 e 49 anos. As mortes ocorreram entre 14 de julho e 20 de agosto, de acordo com o governo estadual. Está vendo? Justamente do período do inverno, até agora. Mais frio, esfriou, pô, piora, né? O negócio está aí. Isso aqui é o nosso Adélio que mandou, isso ele pegou agora, é coisa recente da história. Agora, aqui não está falando quantos morreram em Foz, é isso? Agora, veja bem, Cascavel já são 294 pessoas que têm caso confirmado, mas não fala quantos morreram. Teve gente que andou falando para mim lá que aqui em Foz morreu mais gente que em Cascavel. Pedi orientação de leitura e vocês inicialmente me indicaram Nossa Evolução. Aqui, ó. Já li e gostei muito. Agora eu gostaria que me indicasse mais alguns para que eu possa dar prosseguimento aos estudos. Quem é que? Porque a Nara não está aí, né? Então quem é que vai indicar isso? É você que vai indicar. Quem é? Faz favor. Eu não posso estar falando muito de meus livros, que eu já falo demais. Fala com calma para ela anotar. Projeções da consciência, o próprio Projeciologia. Eu acho que depois ela já vai, os 700 experimentos, e vai depois para os outros tratados. Mas acho que para começar é o Projeções da Consciência, né? E o Projeciologia. E Projeciologia também acho. Foi assim que eu fiz. Qualquer coisa você aparece aqui que eu vou te dar uma mini biblioteca. Não é assim que a gente faz? Agora, gente, a turma do Rio vai fazer lá o primeiro encontro da paz, o primeiro laboratório da paz do planeta Terra. Eles estão querendo que eu fale para eles o que é que eles devem olhar mais. Olha, uma coisa muito boa que vocês podiam olhar é paz, 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 paz de todo jeito. Estudar o que é a paz. Qualquer coisa, pegue uns dados sobre a paz no meu livro, Homo Sapiens Pacíficos. Lá tem listagem do processo. E olha o que é o processo da paz. Existe uma paz íntima e uma paz externa. Existe uma paz individual e uma paz grupal e uma paz coletiva. Existe uma paz nesta vida intrafísica e uma paz extrafísica. Existe uma paz que casa a paz daqui com a paz de lá. Agora veja, paz não quer dizer conjunto de paz. Mas, em matéria de serviço, é mais do que mexer com paz. De modo que a paz exige mais pazes, quer dizer, paz, o instrumento paz, do que a guerra. Vocês estão entendendo bem o que eu quero dizer? A paz exige mais o emprego de pazes, quer dizer, o instrumento da paz, enxada, de martelo, não? Do que a própria guerra. Ela é mais difícil do que a guerra. A coisa mais fácil que tem uma pessoa brigar com a outra. A coisa mais difícil que tem é fazer as pazes. De modo que isso tudo seria bom essa turma falar. O valor da paz, a influência da paz. Ou, vamos dizer assim, o peso positivo da paz no cosmos. Né? Eu queria que você voltasse um pouco na questão do riso, que o senhor falou no início. Do riso, que o senhor falou que depois da cosmoconsciência. Não, o meu caso é o seguinte. E relacionar com bom humor. Quando eu tive o processo nesse meu corpo, aquilo atiçou meu processo de retrocognição, me deu uma visão de conjunto enorme das minhas coisas. Muitos dos meus casos eu tive que retificar, rearrumar, eu rearranjei os problemas meus dentro da ProEx. Então,
aquilo para mim foi muito sério. Durante uns dias, eu ia rir e ficava com complexo. Não, vou rir por quê? Eu não mereço esse riso. Eu não mereço rir. Comecei a pensar nisso, me deu um certo recalque. Entendendo? Até eu acabar com aquilo foi um problema. Agora, veja, devido o quê? O processo da seriedade da coisa. Quando você tem a consciência, você vê e você vai começar a dar muito mais valor para isso que eu chamo técnica do detalhismo. Está entendendo? A técnica da exaustividade, a técnica da auto-organização, por exemplo. Você começa a ver que todo detalhe está junto. Então, por exemplo, as minhas 6 bilhões de amebas, ou no caso de bactérias, não passo para vocês, já são minhas. Vocês estão entendendo? Não. As suas não vêm para mim. Quer dizer, as suas bactérias estão tudo escritas lá. Rosa, 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 rosa. Sou da rosa, sou da rosa, sou da rosa. A minha, então, sou do Valdo, sou do Valdo, sou do Valdo. Então, você veja, as coisas são tão entrosadas que eu acho que as minhas bactérias não se misturam com a de vocês. Tudo é muito específico. Tudo tem sua razão de ser. Vocês estão começando a entender a seriedade, então, disso? Agora, veja, eu, naquela ocasião, eu já tinha feito muitas projeções, eu sempre falava que a projeção acaba com a seriedade da vida humana. Que a pessoa começa a ver a paraprocedência, aquela coisa toda. Com a cosmoconsciência, a situação dilatou, aquilo expandiu. Eu vi muito mais com a visão curva atrás do morro, a coisa muito maior do que aquilo. Isso ainda é muito pequeno quando eu falo que acabou com a seriedade da vida. Entende? Acho que não é muito pequeno. Agora, de modo geral, é isso. Eu não sei se está mais ou menos claro o que eu quis dizer. Nesse verbete base da conscienciologia, por que você classificou com a conscienciometrologia? Porque essa porque a conscienciologia que nós estamos falando aqui é um produto humano. Conscienciometodologia é um produto humano. Está claro? Everton, eu queria te perguntar uma coisa. Desde ontem que eu estou trabalhando com o break page, entende? Não faz mal não, né? Quando eu peguei, estava assim, foi você que fez? Eu não quis mexer, porque eu estou com medo de embaralhar alguma coisa no seu caso. Está tudo no break page. Você sabe o que é? Tudo no pontinho. Agora, veja. Não me faz nenhum prejuízo ficar assim, não. Se você achar que é bom deixar, pode deixar por mim. Agora, ó, eu peguei o bonde andando, estava naquela marcha. Eu não mudei de marcha, tá certo? Vocês estão vendo como é que a gente trabalha com o computador? E esse computador lá é muito sensível. Eu, às vezes, fico em dúvida. Eu acho que ele gosta mais do Everton e não de mim. É um processo de domesticidade, sabe? O Everton sabe domesticar mais o bicho. O que o senhor acha do livro Deus um Delírio, do Richard Dawkins? Poderia comentar, é uma boa leitura ou uma grande bobagem? Não, é sempre bom falar nessas coisas. É igualzinho eu que lá no livro lá do Haroldo, eu falei que eu sou contra a religião, esse negócio todo. Até um certo ponto é isso aqui. Só que tem que esse Dawkins, ele faz muita média com os outros, eu já falei aqui para vocês. Ele devia de ser mais positivo. Então ele faz média. Isso aí não é bom. Uma pessoa que está falando contra o processo da religião e está fazendo média, ainda tem um pé lá dentro, muito sério, não é isso? Está muito sério. Então, tem esse aspecto aí do caso. Agora, que esses livros que estão falando aí na materiologia agora, eles são bons. A gente precisa disso. Na arena das ideias, nós temos que ter ideia de todo tipo nessa época de tanta conselho. Vocês não acham? Isso é importante. Levantar a lebre, haver o debate. Debate sempre ajuda.
Na página 26, argumentologia, grupo karmologia. Poderia ampliar na qualidade de tema prioritário para os componentes do grupo karma e exemplificar? Puxa, isso aqui é a Beth que está pedindo. Ela pede tudo, com todos os detalhes, porque ela só fica ouvindo e já passa para o computador. Né? Então, vamos ver aqui, página 26. Não, é 23, né? Grupo Karmologia. Consoante a conviviologia, o estudo lógico da consciência, a base fundamental da conscienciologia elimina o gap e o conflito entre as gerações humanas, pois a evolução da consciência interessa a todo ser humano, independentemente da idade física, da qualidade do tema prioritário, na qualidade de tema prioritário para os componentes do grupo karma. O caso é o seguinte: quando uma pessoa começa a estudar mais a própria consciência, ela vai ver, em primeiro lugar, que o processo de geração é um problema de obtenção de lucidez. Então, por exemplo, uma pessoa mais de idade, mais idosa, ela pode ter mais lucidez que a pessoa mais nova. Mas agora tudo depende também do processo da experiência da pessoa. De modo, se a experiência é grande, a pessoa pode vir com uma certa precocidade e ela empalma a pessoa de mais idade. Ela dá o quinal, ela passa na frente. Então, esse processo da briga, dos conflitos de gerações, etc., tal, ele começa a ficar menor com esse processo. Agora, dentro da grupo karmologia, por exemplo, a pessoa começa a estudar o processo. Então, ela vê, um filho não pode ir contra o pai o tempo todo. Mesmo que o pai esteja errado, ele tem que ir com calma com o pai. A filha não pode ir contra a mãe. Por quê? Ela deve o corpo que ela tem a essa mãe. Então, há determinadas condições que a pessoa, para ir contra, precisa de ter moral. Ela precisa de ter algum recurso para isso. Então, o ideal, na questão, por exemplo, da briga de gerações, seria aquele que é mais novo, ou aquela consciência que é mais nova, fisicamente, e que está com mais lucidez, dá o exemplo sem desdém, dá o exemplo sem, vamos dizer, prepotência, dá o exemplo em silêncio, dá o exemplo sem cuspir no bofe, dá o exemplo sem ir contra a pessoa frontalmente, ainda mais se for gente da própria família. Vocês estão entendendo, né, o que quer dizer? Eu acho que é isso que a gente quer dizer aqui. O estudo lógico da consciência, a base fundamental da conscienciologia. Tira o gap e o conflito entre as gerações. Por quê? Aquele que está mais lúcido vai entender o menos lúcido e vai procurar ajudar, vai procurar educar, vai procurar dar o exemplo. O tema central da base da conscienciologia não é o homeostático, considerando que a conscienciologia é pró-evolutiva? Sim. Neutro, quando nós falamos, é tudo que diz respeito à pesquisa mais séria. A maioria, você pode olhar, falou em pesquisa, em experimentologia, em abordagem, o processo qualquer que você vai ciscar a realidade, é uma coisa neutra, que a gente nunca sabe o que você está procurando, que tipo de objeto de pesquisa que você escolheu, o que você pretende com aquilo. Como é que a gente vai dizer que isso seja sempre homeostático? Não é. Agora, eu só quero dizer para o meu amigo aqui o seguinte: a conscienciologia pretende ser homeostática o tempo todo, mesmo falando a maior parte do tempo sobre as bobagens da humanidade. Isso a gente também tem que entender. Olha bem qual é a intencionologia predominante naquilo que nós fazemos. De modo que aqui eu considero que o tema central neutro é sempre correto, nesse caso. Tem alguém que está com o microfone? Alguma coisa aí?
Professor Valdo. Você falou do riso, eu não entendi bem. E outra coisa, você sempre já falou também no extrafísico, você projetado, você é bem mais sério isso. Tem que ser mais sério, porque extrafisicamente, se você tem lucidez, você vai ver as impurezas, os trafares, os erros, os enganos, muito mais do que aqui, porque tudo é franco, é sincero, tudo é explicitado, tudo salta aos seus para-olhos. Você está vendo tudo ali. Agora, veja, se o povo está lá tudo alterado, ou sofrendo, em aflição, você começar a rir na frente da pessoa, não é uma coisa meio alterada? O problema todo é esse. Agora, o meu problema lá da consciência não foi de ver a infelicidade alheia, não. Foi de ver a estrutura de seriedade que é o cosmos. Então, é uma coisa séria. Por exemplo, aí eu perguntaria para vocês, a consciência livre, se nós formos olhar em matéria de riso ou de seriedade, ela é mais do sorriso ou ela é mais da seriedade? O que vocês acham? Dá para a impressão que é seriedade mesmo. Para mim, é mais da seriedade equilibrada. Agora, Valdo, aqui, por exemplo, o seu bom humor, mas também através do riso, é mais para assistência também. Não, aqui é um processo didático. Mas, por exemplo, às vezes, igual que eu dei lá, entrevista lá para o Haroldo, eu falei seriamente, não estava rindo à toa, não. Porque lá não precisa de didática, eu estou mostrando, estava falando sobre a minha pessoa, eles estão querendo me passar por dentro. Você está entendendo? Então, eu tinha que falar uma coisa séria. Agora, ele vira lá e fala lá assim, não, quem vê a primeira vez não simpatiza com ele. Agora, em compensação também, ele está pouco ligando para isso. Não quer saber o que é mesmo. É o meu jeito. Você está entendendo como é que é? Agora, eu no normal, eu sou um cara mais de bom humor, né? Mas veja, se eu ficar de bom humor demais, daqui a pouco eu sou bobo alegre, aí, esse negócio. Mas quando, eu já sou bobo da corte. Quando você se concentra em alguma coisa, é lógico, você tem que ser mais sério e é bem mais sério. Você está lá no Locico vendo alguma coisa, está bem. Agora, esse riso, você usa ele de acordo com a necessidade. A conclusão que eu tive da consciência que ela estava perguntando foi o seguinte, é a mesma história, isso veio confirmar aquela minha condição. Quando a gente está com predominância muito profunda de mental soma, o negócio é muito sério. Por isso que eu falava assim, meu povo, não me traga nada para assinar, nem coisa séria enquanto eu estiver aqui trabalhando, não. Eu não sei bem, eu estou um pouco desconhecido. Durante muito tempo a turma me respeitava. Chegava coisa, quando eu via, acumulava aquela porção de coisa. Quando eu saía, então, do transe lá das minhas coisas, eles traziam para mim. Então, veja, toda vez que você vai para o mental soma, há uma seriedade no processo. Como é que seria essa seriedade? Não é bem seriedade, o nome seria outro. Seria um processo de equilíbrio da serenologia, da serenidade, né? Alguma coisa nesse sentido. É um comedimento, vamos dizer, tranquilo. Para se concentrar no trabalho, tem essa aparência séria. Né? Não, e você também ter pensamentos mais abrangentes. Porque o pensamento mais abrangente, ele exige mais espaço no mental soma, vocês não acham? Vamos supor que você precisa da prosêmica para colocar alguma coisa no almoxarifado do seu mental soma. Você tem que ter mais espaço para colocar os processos de mental soma. Vai exigir mais. Isso aqui é o fato. Mas durante o dia dá a impressão que a maioria do tempo você é mais sério com as coisas. Comigo mesmo, eu sou uma pessoa muito séria com o Valdo. Sabe como é que é? O Valdo sozinho com ele é muito sério. Eu só penso o tempo todo. Agora, de vez em quando eu solto umas gargalhadas sozinho, posso falar até sozinho e tal. Entende? Tem certa hora. E também você precisa de desafogar. Aqui você tem tensão.
pode chegar um ponto que o troço imploda, né? Vai fazer uma implosão. Mas a vivência de mental soma, falaram do serenão. Ele vivendo o tempo todo de mental soma, ele tende para ser, acho que sério o tempo todo. Né? Dá para entender isso, não é isso? Agora, outra coisa que eu quero dizer para vocês. Felicidade não é riso, nem sorriso, nem gargalhada. Felicidade é um estado de tranquilidade íntima. Isso é a serenidade, serenão. Então, vamos pensar bem. Uma pessoa não quer dizer que seja feliz porque ela está sorrindo. O palhaço acabou de perder a namorada e ele é obrigado a fazer piada. Essa é a velha história do palhaço. De modo que as aparências enganam, elas não mostram o conteúdo. Nem sempre. A gente podia dizer que tem um mito, né, de achar que bom humor é rir à toa. E não é bem assim, né? Em parte é isso. Precisa de ter cuidado com esse processo todo. A gente vê como é que funciona. Quem é que estava aí com o professor, microfone? Aqui na sala. Ela, né? Faz favor, Fafá. Na página 23, em culturologia, o senhor fala da cultura da holomaturidade consciencial evolutiva. Eu gostaria que o senhor aprofundasse os passos detalhadamente para se chegar desde lá da pré, né, quando a pessoa é pré-serenão, até o processo da maturidade e de uma holomaturidade. Olha, um caso, você sabe, maturidade depende do nível de autoconsciencialidade da pessoa. Qual a perspicácia evolutiva, a inteligência evolutiva, aquilo que o cara fala lá, a perspicuidade, entende? Do processo de limpidez do micro-universo consciencial. Agora, isso aí depende do patamar, do nível, do grau que a pessoa está, de lucidez. Outra coisa, varia também de acordo com o momento evolutivo. Uma pessoa pode ser muito inteligente. Numa determinada hora, ela pode estar numa condição não muito boa. Então, ela não está em forma. Ela está fora de forma, ou ela está esgotada, cansada, ou recebeu um trauma, que não é o normal dela. Então, por exemplo, de manhã, de tarde, de noite, a pessoa tem um horário que ela é mais inteligente que os outros horários. Todo mundo é assim. Então, nós temos que considerar que a maturidade varia de acordo com uma série de facetas, fatores, vieses que influenciam a vida da pessoa. E todos esses vieses não podem ser desprezados, porque, de fato, eles atuam sobre esse equilíbrio da consciência. Agora, o que eu vejo é o seguinte: instalar um campo energético para a pessoa pensar é uma das melhores pedidas que a pessoa pode ter. Então, você vai pensar com o mental soma, exterioriza energia antes. Você vai melhorar suas coisas. Você vai trabalhar com o mental soma dentro do seu escritório, no computador. Você tem ali um trabalho para fazer durante 3 horas. Exterioriza a energia ali, no ambiente, antes. Enfim, predisponha, faça um embasamento do seu conceptáculo. Com isso, você vai fazer, vamos dizer assim, melhores contatos com o cosmos. Não é só nessa dimensão, mas todas as dimensões e todas as circunstâncias da vida. Isso ajuda demais também. Pensa o problema por aí. Eu acho que o processo todo aí que nós estamos falando de cultura é baseado nisso também. Você entendeu mais ou menos a situação, Fafá? Sim. Eu acho que para que se possa focar num processo de maturidade mais profundo, é necessário primeiro resolver todos os mata-burros e pequenos incidentes e problemas que às vezes acomodam uma pessoa. Por isso que eu falo, se você registrou as suas experiências,
As próximas você já vai ter mais, vamos dizer, subsídios para poder julgar os fatos. Quanto mais, vamos dizer, um almoxarifado acumulado de acervo de experiência que você tenha, mais escolha, seletividade você vai ter para fazer a triagem, o juízo crítico do que você deve agir e o modo de atuar. Nós, de vez em quando, eu acho, por exemplo, a hora que chegar em dezembro, uma boa coisa que vocês devem fazer é o seguinte: o que é que eu tenho para polir dentro das coisas que eu fiz esse ano? Quais são as aquisições que eu tive nesse ano, do ponto de vista de novidade? Pequenas aquisições, todo ano nós temos. Agora, vamos anotar isso para que o nosso acervo fique atualizado. Se uma pessoa, de vez em quando, não visitar o seu almoxarifado de cognição, ela fica desatualizada, ela esquece das coisas. Isso não melhora a memória dela, só piora a memória. Agora, uma das coisas que eu estava escrevendo aqui hoje, eu ainda quero estudar para fazer um verbete, que eu não sei se alguém aí quiser me ajudar, é justamente um caso desse. Em tese, que eu estou colocando aqui é o seguinte: é o pedágio do conhecimento, dentro da parapatologia, ele é nosográfico. Então, seria a alfândega do conhecimento, o pedágio da cognição. Então, existe o conhecimento grátis, a cognição gratuita, e existe também o pedágio. A maioria você paga algum pedágio para chegar até lá. Sim. Agora, do ponto de vista prático, das consequências, por exemplo, que a gente tem, já escrevi aqui, ó, isso foi antes aqui, megacogniciologia. Provavelmente, no estado mundial, daqui a múltiplos séculos, todo conhecimento será acessível e gratuito a todos os interessados. As pessoas vão poder copiar ou se apossar à vontade, livremente, como bens comuns, das obras intelectuais, dos patrimônios de cognição e das patentes dos medicamentos. Os copyright e os royalties irão para o lixão da história humana. Até lá, cabe à consciência ilustre começar a dar o exemplo da reeducação interassistencial, cedendo os próprios direitos, os patrimônios que ela tem. Vocês estão entendendo, então, o que quer dizer com isso? O pedágio do conhecimento. Nós vivemos a plena época do pedágio do conhecimento devido ao capitalismo selvagem. Tudo tem preço. Se a pessoa descobre para escrever um opúsculo, ela já cobra caro aquilo, já tem patente, que não sei o quê. Outra coisa, olha a briga que existe, é uma cópia de qualquer coisa. Agora, a internet, ela veio para acabar com isso. A internet e a praia são as coisas mais avançadas em matéria de socialismo. E é a democracia pura. De modo que nós vamos acabar com o conhecimento pedagiado. Entende? Pago. Isso tem que acabar. Então, por exemplo, no Estado livre, mundial, a pessoa não é obrigada a estudar. Mas todo estudo é gratuito. Isso aqui é o caminho mais sério, isso é o óbvio, todo mundo já pensou muito. Você entendeu, né? Isso aí influi dentro dessa história que você perguntou da cultura. Sim. Eu estava justamente pensando sobre isso, sobre essa questão do pedágio, não bem dentro desse sentido, mas há 2 dias eu venho pensando que os mini detalhes da consciência precisam ser ajustados de maneira abrangente para que a pessoa consiga se organizar dentro do seu maxi planejamento e focar naqueles objetivos que realmente são prioritários. Então, aqueles mini nós estamos vivendo hoje uma condição que tem faculdade aí que o aluno paga R$1.000 por mês. Vocês sabem disso, né? Eu sei que tem, mas gente, R$1.000 para mim já é muito. Medicina é 5.000. Porto Alegre, medicina é 5.000. Impossível de acreditar, mas é verdade. Gente, isso é uma loucura, está tudo errado, tem alguma coisa errada. Agora, veja, tudo é indústria da educação, é indústria do ensino. Há vergonha esse ensino.
Agora, veja, onde é que está a democracia? Foi para o espaço. Não tem democracia nenhuma nisso, não. Tem um capitalismo selvagem, doido. Agora, ó, esse é o motivo. Meus livros, eu nunca cobrei nada, nem ganhei dinheiro com isso diretamente. Eu fui fazer meu pé de meia noutra área. Não foi através dos livros. Tá certo? Tá certo. Ontem o senhor falou que quando uma pessoa faz muita TACOM, ela acaba esvaziando a necessidade sexual. Sim, era o caso, por exemplo, eu já usei isso muito na minha vida, o Chico Xavier usava muito, outros médios usam. E também que muitas pessoas deixam o assediador para trás há séculos, mas ele continua próximo. O senhor pode esclarecer esses dois pontos? Presta atenção, você já deve ter ouvido eu falar o que é uma pessoa desassediada permanente total. Nós chamamos isso de desperto. Isso é a dispersidade, ou seja, dentro da despertologia. A pessoa é desassediada. Sendo desassediada, eu pergunto para você, você acabou de ficar desassediado. Você não recebe mais nenhum assédio que te faça mal. Mas você vai continuar recebendo, talvez até mais assédio, de todo mundo que ainda não chegou a ser desperto igual a você. Então vamos entender bem como é que é. Numa condição dessa, como é que fica a pessoa dentro desse processo? Então, ela vai ter muita gente atrás dela de tudo quanto é jeito, dentro da área de afetividade, assediador, isso e aquilo. Ela tem que julgar energia para os outros. Então, por exemplo, uma pessoa desperta, ela tem mais facilidade de dominar o processo da necessidade sexual. E também de oferecer mais energia, mesmo em base sexual para os outros. Tá certo? Então, o problema é examinar isso aí. Os assediadores continuam próximos, sim, mas não ofende a pessoa. Não pega mais. Os íncubos e súcubos, banana técnica para eles, quando chegar a desperticidade. A sensação em nossos ombros, no cangote da pessoa, quando a sentimos, é sempre ruim, ou pode acontecer nessa mesma região também energias boas? Olha, isso aí é aquele negócio do Einstein. Eu tinha os gênios, né? Eu via através dos ombros de gigantes. Não tem essa história? Então, o negócio nem sempre é negativo. Você olhar por trás, você está aprendendo alguma coisa. Eu desejaria conversar com o Serenão, mesmo que ele viesse falar comigo de costas. Tá certo? Isso é um problema óbvio. De modo que esse negócio de ombro varia o que é que tem. Existe aquele caso daquele menino que tinha um paramicrochip, e que a Bravo levou lá para eu ver o que fazia com ele. Então, tiraram o negócio dele e ele sentia que ele tinha um aparelho que pegava da cabeça e os dois ombros. Aquilo pegava assim um triângulo nele. A hora que ele veio, nós começamos a jogar energia, o tal mal começou a mexer com energia com ele. Ele sentiu que, não, já veio, já estou sentindo tudo agora. E saiu, todo firme. Recuperou o processo dele. Agora, cada um faz o que pode. Outra coisa, até que ponto que aquilo era a sinalética energética dele, que eles estavam tentando ver se, vamos dizer, defendia mais, né? Fazer o desassédio dele, para que os assediadores não tomassem conta. Então, criaram uma tiara energética forte na cabeça dele, que estendia até os ombros. Até um certo ponto era uma espécie de pelerine. Ele tinha uma tiara com a pelerine. Você está entendendo? De energia. Era o máximo. Agora, eu trabalhei na questão e senti o processo dele. O problema era aquele mesmo. Podia ser que tivesse ali o paramicrochip, etc. Agora, ele era ectoplasta, todo mundo sabia, médio de efeito físico. Já tinha acontecido vários fenômenos com ele. Você tinha pego o microfone para falar alguma coisa? Ah, já? Quem é que está com o microfone, então? Quem é que tem? Tem mais alguém, não? Então, eu vou.
Eu ia querer voltar na questão da seriedade. Porque também, se a pessoa é muito séria, ela incomoda ao grupo, né? Então, teria que ser... Aí entraria o histrionismo da pessoa. Tem que dosar o processo da seriedade, tem que dosar. Mas o riso, né, também tem que ser dosado. O problema de emoção, principalmente a emoção, socialmente falando, ela tem que ser dosada o tempo todo, você não acha? É o jeito. Você vai a um enterro e começa a gargalhar, nem sempre vai dar certo, porque às vezes o cara que morreu não é o palhaço. E a família está toda ali chorosa, tal, lacrimosa. Tem as carpideiras chorando, tal. Como é que fica? Então, solenidade é uma coisa relativa também. Mas, às vezes, você tem que obedecer às circunstâncias sociais. Tem que fazer o social da solenidade. Não tem jeito, né? Isso faz parte. Agora, o problema desse convívio é necessário muita inteligência. E a pessoa mostra sempre o nível que ela tem através do convívio diário. Quanto mais a gente conviver com a pessoa, mais você vai acabar conhecendo essa pessoa. Agora, isso é o óbvio da situação toda que tem por aí. De modo que não é fácil. Agora, a gente querer fazer média com os outros para ficar com a imagem mais ou menos boa o tempo todo, também eu acho isso bobagem. Eu vi isso também muito cedo. É o tal negócio. Uma pessoa que dá muito valor para a opinião pública, ela vai querer fazer média o tempo todo. Já outra que não dá mais valor para a opinião pública, ela já se restringe. Ela se vê dentro daquilo que tem a necessidade dela, do trabalho que ela está desempenhando, aquele desenvolvimento da tarefa dela. Mas não para fazer média. Agora, a pessoa, por exemplo, que procura celebridade, fama, ou que defende mais a autobiografia, também precisa disso. Agora, na média nossa, hoje, eu acho isso tudo bobagem. Isso não é o essencial. Isso é moldura do quadro. E uma moldura dessa mensagem é desnecessária, né? Nós não precisamos. Agora, gente, o que tem de moldura hoje na Terra, há um predomínio absoluto de tudo. Mesmo as pessoas que nós recebemos aqui ainda tem muita moldura. É muito difícil, você tem que fazer um mise-en-scène muito grande, preparar um ambiente até você chegar num nível que possa falar as coisas mais claras com os outros. A própria educação moderna exige, né, muita coisa. E outra coisa, tem cultura pior do que a nossa. Você vai na China, você tem que te entregar o cartão com 2 mãos. Você quer mais besteira do que isso? Quer dizer, coisa de criança, estão brincando de cozinhadinho. Agora, é assim, é um monte de coisa que tem. São todos idiotismos culturais. Agora, o idiotismo cultural, dentro do processo das, vamos dizer, das cangas, né, sociais, isso aí tem demais. É muita coisa que tem. Professor, na página 24, na teaticologia, o senhor coloca 4 itens, um deles é mutações. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre mutações. O caso é o seguinte, na análise da holossomatologia, o estudo teórico e prático de 4 veículos conscienciais, o soma, o holochakra, o psicossoma e o mental soma, e as relações interveiculares é inarredável para o autoconhecimento. Você quer saber o que aqui? Não, eu quero entender melhor a questão das mutações. Como é que o senhor fala sobre mutações na questão da consciência? Ao sermos lúcida, capaz de entrosar as essências com cosmoética, dinamizamos as mutações na evolução pessoal e na evolução dos outros. Sim. O problema é o seguinte, pergunta para você, as minhas energias conscienciais são cosmoéticas quando? Eu não fiz uma pergunta, por exemplo, elas são sempre cosmoéticas? Não. Eu perguntei quando, quer dizer, eu sou uma pessoa que entenda a natureza humana alguma coisa, senão eu faria essa pergunta. Certo? Então, a primeira coisa que você tem que perguntar é isso. Dentro do processo de mutação, como é que fica?
Processo das energias. É a base de tudo, essa vida energética. Pensa nisso. Sim. Uma coisa que eu fico pensando no estudo da própria... eu estava olhando hoje lá o quadro do Homo sapiens, né, o Homo progestius, e essas definições, esses novos... essa nova evolução da consciência, né? E as mutações, como o senhor coloca aqui, eu queria entender, é isso que o senhor estava falando, quer dizer, as mutações elas vão se dar, então, através do nível de cosmoética da consciência. Agora, o nível de cosmoética é teático, não é só teórico. Uhum. É a parte técnica, vivenciada, prática da história. Agora, a base toda é essa aí. Agora, outra coisa, para chegar nessa cosmoética, nós não podemos fugir da interassistencialidade. Falou em cosmoética, tem que pensar em interassistência. Senão a pessoa está sempre defasada. Ela ainda não alcançou a panorâmica do assunto. Seja o assunto que for. Isso eu estou falando assim de uma maneira generalizada, para você entender bem. Mas eu não vejo muita saída. Eu não vejo como isso ser diferente. Então, a primeira coisa que a gente vê é o seguinte, a partir do desperto, mas você podia dizer que poderia ser, a partir do tenepsista, todo mundo começa a pensar cada vez mais em interassistencialidade. Se você pensar nisso, você vai ver que interassistenciologia e conscienciologia é a mesma coisa. Um é sinônimo do outro. Uhum. Que é o primeiro Homo sapiens depois do Homo sapiens sapiens, né? É o Homo sapiens assistente. Assistente. E essa questão também da mutação, ela vem através de uma questão energética, né? Sim. Da consciência que já está trabalhando com energia, que já está se projetando. As energias, elas vão ajudar no processo da mudança de patamar da consciência também, né? Além da interassistencialidade, ela tem que ter uma predisposição a isso, mas as energias ajudam a questão da mutação, né? No caso do... Agora, o caso nosso é a autoconscientização desses processos. Então, a pessoa que queria muito sair do corpo e ter uma autoconscientização multidimensional. Aí, eu comecei a fazer uma série de questionários com a pessoa, que eu via que ela está muito distante daquilo. Então, eu comecei a levar e fazer o tipo maêutica, usando tudo que ela falava, e eu tornava a voltar para ela. E a gente chegou à conclusão, falou assim, você não está entendendo nada de energia, como é que você está pensando em projeção? A pessoa reconheceu na hora. Então, teria que começar a estudar mais o processo da energia, porque tudo tem um passo antes para dar um passo depois, outro passo depois, tudo tem uma sequência. Agora, as pessoas querem passar o carro diante dos bois porque ela tem uma autoimagem errada. Uma pessoa, por exemplo, ela chega só porque entendeu alguns conceitos da conscienciologia e ela é capaz de posicionar aqueles conceitos em palavras claras no coloquialismo, ela acha que já dominou o processo. Não é assim, a vida não é isso. Então, o problema prático da coisa tem que ser levado em consideração. Entende? Então, a teática aí não pode ser esquecida nunca. Muito seriamente. Agora, na questão teática, olha bem como é que é a teática. O pensene é pen, sem e ene. A teática é justamente isso. É a ideia que manda na sua consciência. Mas você precisa de ter o instrumento que é o ene, que é o sem, que mexe ali dentro. O instrumento mesmo seria energia, mas através da emoção que você mexe. Então, veja, a teática está dentro do próprio pensene. Entendeu? Entendi. Agora, na questão do Homo sapiens, quando o senhor coloca que
Eu queria entender melhor a questão de colocar o Homo sapiens reurbanizzatus antes do Homo sapiens sapiens. Não, essa ordem aí depende do que é que a gente faz para fazer a pessoa pensar. Entende como é que é? Mas algumas vezes tem uma sequência natural. Por exemplo, eu também às vezes uso algumas assim, são fiorituras, no caso, coisinha à toa, simples. Quando eu falo evoluciens, é uma coisa. Se eu falar evoluciólogos, é outra. Se eu falar, por exemplo, proexista, é uma coisa. Se eu falar proexólogo, já é outra. Essas nuances a pessoa vai vendo pouco a pouco. Agora, a outra também é que, nesses processos, por exemplo, assim, de homens, às vezes tem uma sequência de um jeito, às vezes o critério é outro. Essa aqui, por exemplo, vamos ver. Conscienciômetra, autoconsciencial, ortopensênico, pesquisador, evolutivo, epicêntrico, desperto. Essa aí até que está, do ponto de vista de evolução. Está mais ou menos dentro do processo. Agora, o evoluciens, ele vem antes do epicêntrico. O epicêntrico, ele tem que entrar na questão do parapsiquismo. Agora, o que define mesmo essa mudança do Homo sapiens sapiens para um Homo sapiens que já um novo homem que já está se projetando, já vive a multidimensionalidade? Se a gente tivesse que resumir esse aqui num Homo sapiens, seria o Homo sapiens projetus? Projeto é projetor consciente. Porque ele já está vivenciando a multidimensionalidade, não é isso? Agora, o negócio mais certo não é o autoconsciencialis, é o cosmoconsciencialis. Esse vem na frente, lá todo mundo, se você for olhar por aí. Agora, se você examinar só os homens, eles já mostram o processo evolutivo para você claramente. É para isso que a gente usa essas expressões. Mas, Olosh, o que você queria? Dentro do seu dia a dia, qual que é a hierarquia da sua atenção? Você está fazendo alguma coisa? A hierarquia da minha atenção? Da sua atenção. A primeira coisa é o seguinte, seja o que for que eu estou fazendo, se vem o curisco, você sabe o que é curisco? O relâmpago, curisco. Se vem o curisco de uma ideia, eu dou valor para o curisco. Essa palavra curisco a gente usava muito no gibi, com as coisas todas antigas. E era assim que a gente falava. Não, apareceu o curisco. Então, espera aí. Me dê um minuto. Espera aí que eu vou anotar uma coisa aqui. Veio o curisco. O curisco é a ideia relampagueante. Então, a primeira coisa que eu dou mais valor, devido ao meu processo estar sempre em andamento, é para a ideia, ou seja, o pen do pensene. Se ocorre alguma coisa que chamou atenção, eu quero anotar aquilo, com calma. Outra coisa, eu tenho confiança até um certo ponto da minha memória, mas sempre que eu posso, eu anoto. Por quê? Eu não sei se vem um enxurrio de ideias. Uma coisa é você guardar 1, 2, 3 ideias, outra coisa é você guardar 30. Bem que às vezes você está trabalhando mental somaticamente, está lá fazendo o verbete e de repente vem a questão da energia, os amparadores trazem a consciex. Sei, mas isso é todo dia. Então, a sua atenção nesse momento deixou de lado a ideia, pelo menos aquele tipo de ideia, e você foi trabalhar. Não, e às vezes é preciso, porque são as circunstâncias. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei para o Everton. Everton, você já viu que às vezes você vai trabalhar no computador, eu estou sentado na minha mesa, você está lá no computador. Eu às vezes levanto, saio, puxo a porta e vou para dentro. Daí a pouco eu apareço de novo. Você acha que eu fui ao banheiro todas as vezes? Agora, você está entendendo? Às vezes isso acontece. Isso é o dia inteiro. Dia e noite. Entende? Mesmo quando a gente está trabalhando lá, isso acontece. Não é sempre que é isso, mas quantas vezes? Você já deve ter visto. Conforme o dia, às vezes, eu levantei 4 vezes.
Entende? Agora, eu te digo, para onde eu vou? O que eu faço? Onde eu vou? Donde eu vim? Para onde eu vou? Quase sempre eu vou para o quarto e lá já estão as consciências me esperando, as consciências. Está vendo como é que é? Isso é para não afetar o trabalho, nem você, nem a situação que está ali. Você sabe, a paraproxêmica, ela existe, né, em matéria de energia. Né? Muito embora a energia não tenha nada a ver com isso. Mas, veja, você coloca a energia com a consciência doente, a contiguidade tem um valor enorme. Você está entendendo? É a diferença disso. A energia em si não tem nada a ver com o tempo. E isso é terrível se tiver a consciência que está perto de você. Então, tempo e espaço. O Max Mecanismo Assistencial já funciona com você de uma forma que você já tem um indicador da sua atenção para onde ela deve ir naquele momento. Então, nesse caso lá, que você está lá com o Everton, de repente você para, sai, existe... Agora, aí você vai ver, porque eu falei que eu comigo sou muito sério, o tempo todo sou mais sério. Agora, tem a hora que você canta no banheiro, isso aí tem outra coisa, mas isso é exceção. O normal não é isso. Eu posso até cantar andando na esteira, mas o normal não é isso. Então, até na esteira eu sou sério, que eu estou pensando nas coisas. Mas o que eu queria entender é justamente essa sua hierarquia da atenção, quer dizer, quais são os critérios que você o tempo todo está utilizando? Eu sempre, na hora, eu já sei, né? Porque tudo a gente já viveu muito, né? Você já teve precedente então, de tudo. Alguma coisa raramente acontece qualquer coisa nova, não tem jeito. Então eu dou prioridade para aquilo que eu estou fazendo, seriamente. Eu posso ser até sem educação na hora que eu estou fazendo isso, devido ao processo mental sono. Entende? Porque o que interessa é você alcançar aquele objetivo de imediato, para ver o que é. A gente passa por cima da coisa, faz o jumping, para ir diretamente ao que interessa, ao essencial. Quem é que vai falar? É você? Vamos aproveitar aqui então. Vem cá, não tem mais, não havia aí uma série de... É que estão dando menos atualmente, né? Microfone, né? Microfone. Porque tinha mais, né? O Robertinho está economizando microfone. Qualquer coisa tem um aqui, ó. Eu posso passar. É só para pegar esse último ponto que você colocou, quer dizer, você dá prioridade para aquele objetivo imediato. Que também você está pesando a questão cronêmica. Tem hora que você tem que priorizar o imediato, tem hora que você tem que priorizar o que seria pós isso. É isso aí. O tempo todo é isso. É essa questão que eu queria entender, justamente esses pesos que você tem. Por exemplo, existem as etiquetas, cerimônias e rituais da própria vida. A porta que você abre, a porta que você fecha. Um objeto que fica aqui, o outro objeto que fica lá. Um entrosamento que você precisa de uma coisa dessa com o outro. Por exemplo, uma vez eu acho que eu já te falei isso. O povo já tinha visto isso comigo, mas eu é que vejo mais comigo devido à intimidade minha comigo, né? Então o problema todo é o seguinte: toda vez que eu começo a ficar muito sozinho comigo, eu diminuo a materialidade e fico mais extrafísico. Agora, eu já te contei o caso da minha mulher, que quando eu telefonei para ela, ela vira e falou assim: você abriu a mala? A hora que eu estava lá em Verona. Você te pendurou o terno no cabide? Agora, por sinal, quando ela chamou, falou assim: não, a mala eu já abri, mas de pendurar a roupa eu não vou de pendurar. Não. Eram só 10 dias que eu estava passando lá, eu já sabia tudo o que era, a mala tudo arrumadinha, tudo certo, não tinha nada. Agora, a minha tendência é essa. E outra coisa, se aquilo perdurar muito e eu estiver sozinho, eu vou, vamos dizer assim, aperfeiçoando todos os movimentos. Eu já faço previsão do que vai fazer, o próximo passo, como é que é, milhões de coisas. Daí a pouco, aquele ritual que no normal são 8 passos, eu já faço com 4. Vê se me entende. Agora,
O que eu vejo é o seguinte, eu não acho que seja bem meu temperamento que influi nisso, não. É mais um processo parapsíquico. Entendeu? Quando você comenta aquele caso lá do político lá em Brasília, né, que você está no hotel, eles chegam, olham para a pessoa, para ver onde que eles podem... elevador. Isso, do elevador. Você desce, sobe com o cara. Então, tem aquela pessoa que chega no local e a mentalidade dela é ver onde tem questão de dinheiro e tal, né, só procura ver isso. O outro só olha a questão de sexo, vai entrar numa sala, ver aquela mulher que é Agora, mais... Tem as pessoas curiosas. Aí eu queria saber o seguinte, você, normalmente, no seu normal, quando você entra, qual é o que você vê? Não, é o extrafísico, mas o que é a tendência? Minha tendência é ver o objetivo de eu estar ali. O que é que eu estou procurando? Eu quero saber o que é. Por exemplo, eu vou ficar ali dentro, eu já vou olhar o local de poder, o que é que manda ali mais? Matéria de energia. Isso tudo, eu tenho esse hábito desde rapazinho. Não tem jeito de tirar isso de mim. Eu chego no lugar, estou sempre vendo o que é que vai ter, como é que é. Agora, energia é uma coisa que eu estou dentro dela, vê se me entende. A energia é o meu oxigênio. Eu só penso nisso, espontaneamente. Eu não tenho sacrifício nenhum para nada disso que estou falando para vocês, não. Isso tudo é espontâneo. Agora, outra coisa, a minha divisão de atenção é que eu considero uma das melhores coisas da vida. Eu sempre recomendei isso para vocês e torno a recomendar. Aprenda a fazer divisão de atenção. Então, por exemplo, posso fazer 50 rituais aí normais no meu corpo. E eu já resolvi um monte de coisa nesses 50 rituais. Minha divisão de atenção vem aqui. Agora, veja, eu não entro no banheiro com óculos. Ou de cueca. Então, veja, meus rituais são todos muito... Está entendendo? São todos muito rígidos. Agora, isso me ajuda demais. Eu tenho todos os rituais mais ou menos iguais. Quando eu altero, é preciso ter cuidado. Se eu sair da rotina, eu posso errar. Isso eu já expliquei aqui para vocês. Agora, lá no livro do nosso amigo, que eu estava lendo aí com calma, eu falei, né, que eu sou um cara do detalhismo. Tudo meu é detalhado. Ele falou, né? Entendeu? Por que é? Agora, isso, vocês sabem que eu sou assim. É o meu jeito. Eu sou muito predictable. Quer dizer, sou muito previsível numa opção de coisa. Mas em outras eu sou super imprevisível. Se entra um outro interesse que muda a ritualística, a liturgia da própria vida, a coisa tudo muda. Está entendendo como é que é? E outra coisa, eu sou capaz de mudar de caixinha, aquilo que eu falo, mudou de bloco. Eu sou capaz de mudar de bloco com uma facilidade enorme, na hora. E não volto atrás. Agora, isso tudo demora anos até você se reeducar, né? Eu acho. Tudo é necessário. Por exemplo, Loche, você me conhece há muitos anos. A Arlindo me conhece, tal. O Everton, nada. Você já me pegaram algum dia que eu tivesse dificuldade para falar se eu não estivesse afônico? Eu não estou afônico, estou normal. Já viram? Meu jeito. Vocês já viram? Vocês já me viram totalmente inibido alguma vez com alguma coisa? Agora veja, esse processo da falta da desinibição é porque você acabou com a canga da liturgia. O povo esquece desse processo da liturgia, da ritualística da própria vida. A cerimônia de se viver, que é o problema da etologia. Isso aí é o pente fino na etologia, que é o comportamento. Agora, veja, a força presencial da pessoa depende muito disso aí. Depende do porte e depende demais desse equilíbrio básico. Por exemplo, a pessoa tem uma boa força presencial desperdiçada. A maioria é assim.
ela não conjumina, ela não faz a união entre a força presencial espontânea que ela tem com a arquitetura de equilíbrio da manifestação da liturgia da vida, da ritualística da vida dela. Você está entendendo o que quer dizer com liturgia e ritualística? Esse nome não foi eu que criei, é o que o povo usa, que é o da sociologia, é o do convívio, da convivialidade. É o conjunto da sequência natural das suas atividades, ações ou atos dentro de um determinado contexto. Agora, isso tudo, eu acho que é a coisa que devia de ser mais simples na vida, mais rudimentar na sua existência, e nem sempre é. Há pessoas que ainda carregam uma ritualística muito pesada, que, sob certo aspecto, solapa a manifestação consciencial dela. Exige muito. Então, por exemplo, a hora que eu ponho minha roupa toda de branco, o que eu fiz? Eu cortei só 90% da ritualística da vestimenta. O povo pensa que é o contrário. Quem olha para mim, não, tem sempre que arranjar uma roupa branca, a roupa branca suja demais, não sei o quê. Não tem nada disso. Agora, tudo de caso pensado. Você veja bem, na hora que eu deixo minha barba, você já pensou quantos dias, meses e semanas eu já economizei de não ter que fazer a barba? Quanto tempo eu já não pude trabalhar devido a... Eu devo muito à minha barba. Eu não sei quantos verbetes eu devo à minha barba. Vocês estão entendendo, né? Por causa do tempo que eu economizei. Então, veja, isso tudo é estudo da ritualística, da liturgia, do dia a dia de todo mundo. E tem um impacto na ProEx diretamente. Né? Tudo. Total. Porque muita Agora, gente veja, é o que eu falo, todo mundo leva isso aí sem consideração, quer dizer, desconsidera isso, porque isso aí é uma coisa insignificante, não tem valor maior, porque a pessoa não vê que a base de tudo é isso. A liturgia seria uma espécie assim do próprio oxigênio psicossomático da pessoa do ponto de vista da psicometria. Você está entendendo? Quer dizer, qual é a emoção que faz ela ter aquelas ações, ela desenvolver aqueles atos, ela fazer o cerebelo funcionar daquele jeito. Agora, outra coisa. Quando eu comecei a estudar isso e dar mais valor, eu não achei livro nenhum, que na ocasião não tinha. Eu estava no curso científico. Então, eu comecei a pensar, isso é muito sério, eu tenho que levar. Agora, eu tenho que fazer o meu curso. Meu curso para eu aprender comigo mesmo, que é o curso de autodidática, no caso. Sabe como é que é? Agora, eu comecei a pensar nisso tudo. E comecei a observar os outros, como é que era o ritual de cada um. Como é que as pessoas se manifestam. Você pensa que todo mundo é igual, não é. Cada um tem coisas específicas, direitinho. Então, por exemplo, a primeira conclusão que eu cheguei, as mulheres são as que perdem mais tempo. Todo mundo sabe disso hoje. Hoje já se fala nisso. Você vai pegar uma revista de mulher, você vai ver logo como é que você perde tempo com besteira. Certas revistas de moça, de mulher que tem por aí, é um conjunto de bobagem que eu vou te contar. Nem os livros infantis não tem tanta bobagem. Entende? Só processo. A hora que fala em cor, por exemplo, é um problemão. A curva do cabelo, o tipo de cabelo. Eu fui estudar cosmetria, porque o que me chamou a atenção era justamente isso aí. Como é que a gente faz para reduzir essa escravatura, essa escravidão? Entende? Então, o problema todo é esse. Agora, o problema, por exemplo, sério, eu estou falando aí do ponto de vista da atitude da pessoa, tá certo? É eu com o meu corpo, a minha movimentação, a psicomotricidade. Agora, por exemplo, aí vem aquela conversa que eu falo do Garcia.
Nós vamos comprar uma poltrona, não, vamos comprar uma poltrona que vai servir para o resto da vida, que não precisa de trabalhar muito com ela. Ela já é naturalmente limpa. Para limpar, você passa um pano que ela já melhora. Então, tudo prático, objetivo, pragmático. Agora, não precisa de ser feio. Não precisa de ser pobre. Aí é que entra o assunto. Não precisa de ser feio e nem precisa de ser paupérrimo. Presta atenção. Então, no meio termo é que está a virtude nessa história toda. Aí, então, você vai ver minha vida. Eu não tenho requinte, mas em compensação, no meu escritório você tem tudo top de linha. Isso é requinte? Não. Isso é funcionalidade, é fisiologia. Você começou a entender a diferença? Agora, eu no curso meu, curso científico, eu entrei lá, já tinha lá meus 16, 17 anos, comecei a pensar nessas coisas todas e comecei a anotar tudo. Aí eu começava a ver as meninas e os meninos, os professores e as professoras, a turma com quem eu convivia e via a situação da... Aí eu falei assim, não, agora vamos estudar o que é que essas pessoas pensam que elas não falam. Aí fui falar com um dos nossos professores, depois com a professora, e não achei muita saída. Mas aí veio uma consciência que falou assim, no próximo domingo, quando você estiver sozinho, você vai ao banheiro feminino. Aí eu cheguei no banheiro feminino e fui ver o que estava escrito nos vasos, nas coisas todas. Fiquei besta. Era aquilo que o povo não fala. As meninas não falavam, mas elas pensavam aquilo. Então, veja, eu acessei o pensamento íntimo do mulherio através do banheiro feminino. Você não acha que foi a maior indicação que eu poderia receber? Eu fiquei besta. Quando cheguei no domingo, cheguei lá e falei, isso aqui precisa tirar uma fotografia, de ver. Agora, aí eu cheguei lá para a administração também depois e falei assim, olha, seria bom limpar aqueles banheiros, que está demais. O banheiro das moças está pior do que o dos rapazes, tem que dar um jeito nisso. Então, você está entendendo aí o que é seu e o que é dos outros. A poltrona, o banheiro, por quê? Aquilo ali é a pista por onde você anda. Essa pista, ela recebe influência e vamos dizer, o acostamento da pista principal por onde você está passando com você. Você é o carro. Então, isso tudo tem sua razão de ser. Agora, esse é o motivo dos meus negócios. Por exemplo, o Everton me conhece com meus dados, minhas coisas, como é que é a minha intimidade doméstica, essas coisas todas lá, que ele sabe como é que é. E eu acho que ele sabe que eu sou detalhista igual ele. Nós dois somos detalhistas nas coisas. A gente vê tudo. Por exemplo, é ele que pega aquele círculo branco e coloca no lugar que está preto. Você está entendendo? Mas esse é um processo de decoração. Todo mundo sabe que isso aí é que seria o correto para dar uma ideia também de limpeza, de clean. Entende? Mas você está começando a entender, então, o que é a liturgia e como é que ela é abrangente. O povo não dá muito valor para isso. Agora, isso, eu estudei demais. Agora, valeu a pena. A liturgia me ajudou demais quando eu comecei a sair do Brasil, fui para o exterior, para ver os problemas culturais, esse idiotismo que havia, Hollywood, Japão, Filipinas, você está entendendo? Europa. A síntese que você faz é a questão da rotina útil, né? O conceito de rotina útil seria isso, quer dizer, você criar um ritual, só que é funcional. Aí que é os hábitos sadios e rotinas úteis. Eu nunca arranjei outras expressões melhor do que essa para colocar no lugar. Não tem jeito. Agora, gente, eu vou responder aqui, que tem umas perguntinhas. A TENEPS é um instrumento essencialmente de base conceitual, conscienciológica, ou existem outras esferas, mundos, civilizações não humanas, com outras denominações, variações técnicas? Não. TENEPS é uma coisa que existe por todo lado quando a consciência torna-se mais lúcida. E outra coisa,
A TENEPS também tem extrafisicamente. A hora que se ajuda, que melhora uma pessoa, você vai na baratosfera. Você vai ter que trabalhar com alguma coisa de assistência. Não, você não aguenta nem ficar lá. No 700 experimento, no item Conceitos para a Execução Plena da PROEX, fala: coleiras familiares e sociais do ego, do inversor com sim jovem, servem como instruções. Como posso entender isso? As coleiras familiares e sociais, o jovem, por exemplo, o inversor, ele tem que começar a ver o que é que ele tem como coleira, o que é que influi, qual a canga que está no pescoço dele do ponto de vista social. Primeiro ele olha as familiares, as íntimas, as domésticas. Depois ele vai ver, por exemplo, na profissão, aonde ele estuda, no clube que ele frequenta. Agora, tudo isso vai servir como instrução. Por quê? Ele vai aprender alguma coisa com isso. Por que é que aquilo às vezes ocorreu com ele e ele não viu que ocorreu? Ele aceitou a canga e nem percebeu que estava com a canga. Quer dizer, a coleira do cachorro pegou o cara e nem viu que estava. Essas coisas tudo existem. Não entendi a relação entre tacon e sexualidade abordada anteriormente. Poderia explicar essa relação? O que é que eu falei que tacon e sexualidade, não é? Hoje eu falei nisso? Foi aquela hora deve ter sido isso, sim, você tem razão. O caso é o seguinte, por exemplo, Chico Xavier, ele pensava demais em assistência aos outros, era o tempo todo. Com isso, então, todo o processo da energia dele era defasado e exteriorizado através daquilo. Por quê? Quando você faz uma assistência de tacon, é uma consolação. Ele, então, bancava a maternagem dele através daquilo. A maternagem, por exemplo, numa mulher, às vezes, acaba com o sexo dela. Vocês sabem disso, né? Uma mulher, por exemplo, que está grávida, ela já começa a ficar um pouco alterada com os processos de hormônio, e às vezes também cai um pouco a libido, o processo da excitabilidade sexual. Agora, depois, quando começa o aleitamento também, a mesma coisa acontece. Agora, vamos supor, a pessoa não pariu, mas ela está usando toda a maternagem através daquilo que ela faz para atender pupilos, ou condições, ou assistidas, ou isso ou aquilo, animais domésticos, etc. Isso tudo escoa a tensão e a carência do processo sexual. Quais são os pontos a observar para sabermos com segurança que uma pessoa que está decidida pela conscienciologia em sua vida está realmente unida aos amparadores e não sofre mais interferência dos guias cegos? Quanto tempo e quais posturas são favoráveis para a pessoa, de fato, estar vinculada ao amparo e assistir aos guias cegos? Como proceder para adquirir maturidade e seriedade equilibrada, mantendo o continuismo e o bom humor? Olha, a primeira coisa, você vai ver qual é o nível da desassedialidade que você já consegue conviver, né? Porque isso aí que a pessoa está pedindo é a desperticidade. Então, o problema é ver qual é o nível. E outra coisa, mesmo com a desperticidade, você não vai ficar livre dos guias cegos, pelo contrário. É aí que você vai ao encontro deles, que você vai fazer mais assistência. Então, o problema todo, tem que examinar isso aí com calma. Agora, examina você. Por exemplo, hoje é domingo, essa semana que passou, você fez o que em matéria de assistência? Você pensou qual percentual nesses últimos 7 dias você pensou nos outros, em vez de pensar em você? Quantas horas por dia você relegou a alguma tolice e quantas horas você aplicou em alguma coisa positiva de assistência? Pensa nisso. É por aí, isso não tem milagre. A pessoa tem que procurar. Como é que os amparadores fazem para não entrar na emoção no processo de assistência com o assistido muito doente? Compaixão não combina com tares? Compaixão só combina quase sempre com o processo parapatológico. Se uma pessoa tiver compaixão demais, tem algum processo parapatológico. Tem que examinar bem isso aí, com calma. Agora, compaixão, nós todos temos. Se você não tivesse compaixão, como é que eu ia viver, por exemplo, com Arlindo? Aqui trabalhando todo dia com Arlindo. Não é, Arlindo? Você comigo, como é que seria? Tem que ter uma certa
tacou nessa história, senão não vai. Como é que seria impossível, não é isso? Como faço para controlar a ansiedade? A causa pode ser de minha vida passada? Tudo indica que sim, né? Se você já está reclamando, é porque o negócio deve estar pesado. Está na cara que é. Essas coisas não acontecem por causa da última semana. A pessoa ficou ansiosa, depois que falaram que vai sair a nota dela. Só isso é pouco. O negócio deve vir de trás, é coisa mais séria. O senhor pode aprofundar sobre os tecnopensênios e a tecnopensenidade nesse contexto da base da conscienciologia? Sim. O problema todo é o seguinte: a tecnopensenidade é a qualidade que a pessoa usa nos pensamentos dela, que já são lógicos e já entra dentro de uma, vamos dizer, racionalidade positiva, um equilíbrio mais amplo. Agora, a partir disso, então, a pessoa já está caminhando para uma linearidade pensênica. Ela está pensenizando com maior equilíbrio. Ela já não está sob o domínio dos vendavais emotivos ou paroxísticos de problema de transes da condição dela, as injunções do dia, a aflição disso ou daquilo, ou a amargura por causa daquilo, e etc. Isso, então, a pessoa já superou. O tecnopensene também quase sempre diz respeito àquilo que a pessoa está pensando, refletindo, para chegar a uma conclusão maior sobre determinado assunto. Então, é uma pensenidade técnica para obter algum proveito do ponto de vista de objetivo claro. A pessoa está esclarecendo um tema para si mesma. É um problema de autorreflexão. Você poderia aprofundar mais sobre o trabalho com as consciências quando escreve? Como ampliarmos a lucidez para as interferências e efeitos multidimensionais que escrevemos? A primeira coisa é fazer aquela passividade ativa do ponto de vista intelectual. Do jeito que tem a passividade ativa do ponto de vista energético, você faz isso do ponto de vista intelectual. Então, por exemplo, não, eu vou deixar agora todo o campo de pouso das ideias dos amparadores para eles aterrissarem. Entende? Então, eu abri aquilo, eu me fiz a predisposição do problema. Isso é que é o que eu chamo lá do conceptáculo aberto. Isso, paracérebro receptivo, o abertismo consciencial, enfim, a condição dessa. Mas então, Fafá? Professor, o senhor menciona em masculinologia e femininologia a questão do conviviólogo e a convivióloga. Eu queria entender isso com relação à resposta que o senhor deu antes para o Loche, a questão da eliminação dos rituais, o melhor convívio possível, a autodisposição dentro do convívio e as inter-relações. O caso é o seguinte: você, com o passar do tempo, a sua tendência vai ser diminuir e eliminar todos os rituais de moldura, de muletaria secundários que não interessam. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu vi na maçonaria logo que eu entrei é que o processo de ritual é muita repetição bato-pensênica desnecessária. A mesma coisa, por exemplo, quando eu fui ver a primeira missa lá, o cara estava de corpo presente, quer dizer, o cadáver na frente para fazer a missa, é muito ritual. Mas veja, eles precisam, para manter os membros, os que participam, unidos. Aquilo, então, é um jeito de nivelar por baixo o povo todo. Que a hora que você nivela as pessoas, tipo caserna, por exemplo, o exército nivela todo mundo que eles servem. Então, tem o soldado raso, o cabo, o sargento, o capitão, o major, essa hierarquia toda, e tem dragonas, tem a marca no braço, etc. Tal. Tem uniforme. Essa uniformidade é nivelamento por baixo.
É tanto que, durante dezenas de anos, as mães gostavam de colocar os gêmeos, 2 gêmeos, trigêmeos, etc., 4 gêmeos, tudo igual. Com o passar do tempo, vieram os psicólogos, os psiquiatras, começaram a estudar aquilo e falaram assim, isso não é ideal, porque essas personalidades dessas crianças, elas são diferentes, ninguém é igual. Nós precisamos de tratá-las, cada uma do seu modo, de modo que acaba com essa uniformidade, que isso não é o ideal. Agora, a mesma coisa, existem as escolas que têm uniforme específico dos alunos, etc. No Brasil tinha muita escola normal, que tinha aquela blusa azul com a saia azul, uma branca com azul, etc. Sim, todo mundo já sabia, né? Então, veja, isso também é nivelamento por baixo. Até que ponto que isso é bom, até que ponto que é ruim. Dependendo do contexto, quase sempre é pior do que melhor. Uma boa parte desses contextos todos. Então, você vai ver que é muito importante a gente estudar os detalhes da ritualística e da liturgia, da cerimônia, do próprio modo de viver, devido às diferenças de temperamento das pessoas. Entendeu? Isso também importa muito. Uma pessoa, por exemplo, você já tem um modo de se relacionar. Sim. Você, então, com isso, você elimina uma porção de mise-en-scène. Quer dizer, os passos perdidos, a soleira da porta, aquela entrada. Você já vai nos finalmente, você acaba com os prolegômenos. Você já sabe o que é, você já tem experiência daquilo. Agora, por quê? Você já criou um ritual para entender a pessoa que estão apresentando a você. Você já sabe o modo. Você não vai se perturbar nunca com quem eles apresentaram para você, a situação toda, seja quem for. Porque você já tem um padrão de reação natural perante uma pessoa nova. Que isso é que a gente chama que é o pré-casal. Você entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? Sim, mas o senhor fala, por exemplo, essa eliminação dos rituais, com relação ao convívio, é o fato de eu, por exemplo, ir me relacionar com as diversas pessoas sem ficar perdendo tempo e pensando alguma coisa do tipo, devo falar, não devo. Você vai a uma casa que você nunca foi, tem uma recepção, um sarau, um jantar, um banquete, uma solenidade, seja o que for. Lá pelas tantas, todo mundo fica em pé, começa a beber uisquinho, beber isso, comer aquilo, e eles vão apresentar a você. A apresentação daquelas pessoas, o ato da apresentação para você, todo mundo é igual. Não tem diferença nada com isso perante você. Isso aí é um dos elementos básicos que mostra que você já dominou seu ritual. Se começar e você ter choque com qualquer coisa nisso aí, é porque você ainda não está bem ainda. A questão da apresentação, a introduce you, você está entendendo esse negócio? É seríssimo dentro do problema social, a gente vê. Agora, onde isso ocorre mais, justamente são nos saraus, nas recepções noturnas, etc., que a pessoa está de nightgown, etc., tal, o homem está enfarpelado, está de summer, né, tuxedo e outras coisas mais. Então, o conviviólogo é aquela pessoa que tem um traquejo limpo nessa área de convívio, não perde muito tempo, eliminando os rituais e as excrescências. O conviviólogo é aquele que tem uma maior profundidade de entendimento teático da conviviologia, mais do que a mediocridade da história. Então, com isso, não há afobação. O coração não dispara, quer dizer, não dá taquicardia. Nenhum frisson vai atingir a pessoa. Não tem nada disso. Então, isso é muito importante. A base da assistência. Está claro aí para você? Ficou? Agora sim. Professor Waldo. Sim. Em binomiologia, o senhor menciona o binômio para direito para dever. E na exemplologia, o senhor coloca a cosmoética interassistencial. Pode-se dizer que a vivência desse binômio para direito para dever é uma das bases dessa cosmoética interassistencial? Até um certo ponto né? Porque eu te pergunto, existe algum para direito que não se relaciona com algum para dever? Pois é. Por exemplo, se você tem um direito,
você tem o dever de ficar circunscrita ao âmbito, estou usando a sua palavra, viu, Antônio, em homenagem a você, ao âmbito desse para-direito. Você não vai extrapolar os domínios do para-direito. Entendeu o que quer dizer? Então, veja, aí é o seu dever que estabelece o limite. Então, é o entendimento desse limite para direito, para dever, que vai dar o tom da cosmoética interassistencial. Vai lá, aí é que é o X. Então, a primeira coisa que a gente pensa, Cris, sério, todas as grandes ideias básicas que dirigem a nossa evolução, elas têm parâmetros definidos. Se você ainda não identificou esses parâmetros, você está pecando em alguma coisa. Os parâmetros têm que ser definidos, identificados. E a identificação, a definição desses parâmetros passa por... verificar através dos efeitos, que isso tudo são causas. Tá. Então tem que ver os efeitos que saem dali. Atingiu você, atingiu os outros, como é que é? Aquilo extrapolou o seu micro-universo consciencial? Aquilo ultrapassou o cordão dos seus sapatos, como a gente fala? O problema todo está aí. Aí entra o para-direito e o para-dever, mas bem nítido. Agora, esse binômio é terrível, né? Agora, na base da conscienciologia, ele é perfeito. Né? Pois é, então é isso que eu queria entender. Você não pode esquecer isso nunca. É um dos pilares da conscienciologia, justamente isso. Vamos dizer assim, a pedra angular da história. Cada problema da cosmoética. É a pedra angular. A cosmoética, a evolução, o problema da priorização do caso, o momento evolutivo, tudo depende disso aí. É uma pedra angular, sim. Agora, a vivência desse binômio tem estreita relação com isso que o senhor acabou de falar, né? De estabelecer e definir os parâmetros das suas ideias. Agora, tudo é ver o parâmetro, sabe? Agora, o Antônio, com a sua anuência, dentro do micro-universo. Você sabe que o Antônio é o seguinte, tudo que eu escrevo dentro, ele põe no âmbito. Isso é normal na história. Dentro da cosmoética. Eu fico brigando com ele, certo, mas eu sigo tudo que ele fala. Dentro da cosmoética, não é o ideal. Né? Agora, o pior da história é o seguinte, é que eu tenho determinados elementos já, que é uma listagem. Uma listagem, por exemplo, para falar das especialidades. Então, por exemplo, em concordância com, sabe? E dentro dessas existe uma que é dentro da... Essa, às vezes, eu ponho, eu também entro, essa eu não mudo. Porque essa aí, se eu mudar, eu tenho que ver as outras que eu usei, que às vezes eu estou citando 20 especialidades do mesmo verbete. Entende? Quando é ambiente, até que o dentro cabe. Agora, quando é uma especialidade... Não, mas ele chegou e eu já sei que ele vai mudar. Agora, eu deixo de vez em quando só para ver, né? O que é que vai dar, né? Agora, outra coisa, ele não gosta que eu escrevo onde, modo algum. Para ele, o onde não tem vez. Ele ouve alguma coisa com onde, ele deve ter tido algum processo de indigestão com onde, alguma coisa assim. Onde também tudo na qual, no qual. Onde também tem a ver com o agora, local, veja, né? Quando não é local, ele não é onde. me faz lembrar o negócio da nossa amiga Valana. A Valana foi ver também um texto meu, por conta dela, e chegou e veio me falar. Tudo que tinha ao invés, ela colocava em vez. Não pode ser diferente, não pode ter. Eu falei assim, mas de vez em quando é bom, quando eu estou falando muito, é bom a gente não repetir. Mas ela não, tem que ser. Agora, ela gosta demais da expressão por meio, mas essa eu já usava, entende? Por meio, né? Através de, não, o melhor é por meio, até um certo ponto ela está certa. O Antônio está certo, a Valana está certa. Quem começa a estudar acaba vendo essas nuances aí do processo da expressão. O dicionário utiliza muito isso, que é por extensão
E aí aquele conceito ele se expande, porque isso que você está falando, que onde não é local, muitas vezes é utilizado isso, você já deve ter visto, né? Por extensão, o Ruais utiliza muito isso. Aquela expressão, ela saiu daquela aquela acepção original e passou para outras. E nesse sentido, está correto, não está errado. Agora, o que eu vejo... Fica muito coloquial, né? Se você vai utilizar a norma problema padrão mais correta, coloque. não é o ideal. Às vezes tem Pode muito, usar, muito depende do autor, a decisão é do autor. Compete ao revisor fazer sugestão de melhorar o texto. Agora, se o autor não quer melhorar, você vai fazer o quê? Agora aqui, ó. Eu não estou vendo lógica. Eu me lembro bem que uma vez eu escrevi lá os dados, e lá no Rio, eu escrevi lá os dados, etc. Então, escrevi, não sei o que é, do povão que ia assim. Agora, eu lembro que no Rio, veio a Pia Steiner e falou assim, Valdo, põe isso em itálico. Seu texto está todo de ciência, você vai falar em povão dentro do texto de ciência, você vai, por que não? Se estou analisando o processo, está mexendo com a demografia, uma opção de coisa, tem que ser. Mas, então coloque em itálico. Então, lá vou eu colocar o povão itálico em favor dela. Você entendeu? Tem coisa que a gente nunca esquece. O primeiro sutiã você nunca esquece. Você entendeu? A gente fica guardando para ver como é que é. Mas como o Valdo falou, a gente vai estudando e vai vendo. Então, por exemplo, a diferença entre norma padrão e norma culta. Uma coisa é você falar, eu conheço ela. No coloquial. Isso é o coloquial, mas agora. Outra coisa é você escrever, eu conheço ela. Não é isso. E as traduções como ela? Nossa, eu estou lendo um livro lá que só ontem à noite eu anotei 3 como ela em 10 páginas. Tinha como ela. Agora, isso é o tradutor, lá. No caso é o tradutor, porque o livro é traduzido. Agora, eu marco essas coisas todas, porque se amanhã eu for citar o cara, eu já sei o que eu tenho que evitar. Se eu citar aquilo, eu ponho entre parênteses, SIC. Só para mostrar que eu vi. Que é o jeito. Agora, o que eu vejo é o seguinte. Você já deve ter notado, o próprio Antônio já deve ter notado. Eu faço um esforço danado para educar a linguagem popular. Né? Você já viu, né? Ó, uma das coisas mais difíceis que tem é fazer isso. É a educação da linguagem popular. É muito difícil. Para os outros que eu estou falando. Isso, da norma culta para a norma padrão. É o processo, o problema da linguagem erudita para a linguagem popular, né? A normal. Agora, nós, de vez em quando, até que temos que falar nessas coisas, né? A etimologia, por exemplo, usa essas expressões. Conforme a etimologia que a gente escreve, nós temos que falar norma culta ou qualquer coisa nesse sentido. E às vezes você não pode fugir. Tem expressões que são só da norma culta. Tem outras que praticamente elas arriaram na norma popular e ficaram. É difícil sair daquilo. Agora, o problema é arranjar, vamos dizer aí, outras expressões que sejam sinônimos, alguma coisa nesse sentido. Não tem jeito. A própria neologística se estabelece nesse princípio. Né? O termo pensene, né? É muito mais adequado do que... O próprio termo neologística, eu uso neologia e neologística. Entendeu? Tudo é de propósito. Agora, mesmo a questão da extensão, dependendo do termo, não é que seja uma linguagem. Às vezes até passa para a linguagem erudita, a extensão da acepção original. Então, isso vai depender, são uma série de circunstâncias. Agora, vocês não viram lá o que é que o Haroldo escreveu a meu respeito? Ele falou que eu embolo todo mundo, mesmo aquele que está acostumado com a língua. A hora que chega que eu começo a falar, porque eu falo sem parar, ele falou lá. Você deu lá no início? Agora, é sempre assim, esses caras que escrevem muito igual ele, que é autor, eles veem por causa do meu jeito, né? Até um certo ponto, eu domino da língua na confabulação. Entendeu? E isso aí, por exemplo, isso sempre impressionava os americanos. Entende?
Agora, eu quando estava bom mesmo nos Estados Unidos, mesmo com o meu broken English, eu falava tão rápido igual esses caras do hip hop, esse povo todo. Você está entendendo? Aquilo impressionava. A hora que eu começava a falar isso, mas dentro de uma linguagem mais nobre, mais elevadinha, isso cria problema para eles. Então, o americano, às vezes, tem dificuldade nessas coisas. Muita dificuldade. Cada facilidade que ele tem com o próprio idioma que ele usa. Isso aí é sério. Você sabe disso, né? Você viu isso por lá, né? Gente, então, os nossos comerciais, por favor, que estão no horário. As pontuações da tertúlia de hoje foram 24 votos online, 22 perguntas respondidas online, 12 perguntas presenciais e 32 assinaturas no livro de presença. Após a leitura dos verbetes, vamos ter 4 recados. Glinha, Pleuc, Antônio, Revista Consciência, Roberto, Debate CAEC e a Sinvexis, a palestra online. A eleição do verbete para amanhã: Auschwitz, balonismo, barriga de aluguel, basbaquice, base extrafísica, base intrafísica, consim trancada, elitismo cultural, expressão intercambiável, interpretação seletiva, linguagem denotativa, reciclogenia. Glinha, você pode falar. Estou representando aqui a Organização Internacional de Consciencioterapia, que está fazendo um trabalho chamado de trabalhos em parceria com a IEC, realizando a 6ª Jornada de Saúde da Consciência e o 4º Simpósio, nos dias 22, 23 e 24 de outubro de 2010, com Marta Pensene, assistência universalista. Para que esse evento se concretize, nós estamos solicitando trabalhos. O prazo para a entrega dos trabalhos, o envio dos artigos, é até o dia 28/9/2008. Maiores informações, entrar em contato com a OICER pelo telefone 3025-1404 ou mandar o artigo para o e-mail pesquisa@oicer.org.br. Obrigada. Bom, pessoal, em nome do editorial do CAEC, nós queríamos convidar a todos para o lançamento da mais recente edição da revista Consciência. Ele estava marcado para agosto, mas devido aí aos adiamentos dos eventos, ele foi remarcado agora para sábado, dia 5 de setembro. Sábado, 5 de setembro, de 15 às 18 horas. O objetivo é de aproximar aí os autores de artigos com os pesquisadores da CCCI no sentido de melhorar a interação e facilitar, então, a produção de pesquisas conscienciológicas. Nós vamos ter aí a presença dos autores, né, que vão estar aí falando e apresentando as suas pesquisas. O autor Marcelo da Luz vai falar sobre um artigo que ele relacionou religião e violência. A gente vai ter também o artigo do Celso Fior, que ele relaciona impontualidade na CCCI. Tem um artigo do Júlio Garcia sobre interesses, conflito de interesses, e também um artigo na área de consciencioterapia da Lilian Zolé sobre labilidade parapsíquica. Outros relatos que também compõem aí a edição é da Julieta lá a respeito da assistência que foi prestada lá na Expo Consciência, e o Edi Dal Bosco lá de Porto Alegre, que ele fala da cadela, que ele conviveu com 18 anos, e as experiências depois da dessoma desse animal. Conclui-se lá a edição com uma carta do Ronald Freire a respeito da metodologia na conscienciologia. Então, todos esses trabalhos vão estar sendo apresentados e o objetivo, então, é fazer esse debate sobre esses temas, motivando aí as pessoas a produzirem seus artigos de pesquisa. Então, sábado, dia 5, de 15 às 18 horas. Obrigado. Só lembrar vocês que hoje teremos debate às 15 horas. Nós estaremos tratando o tema investigação da natureza pelas sincronicidades e a relação com a pesquisa retrocognitiva. Então, trata do artigo que foi publicado no Journal, número 40. Então, quem já leu, quiser discutir, trocar ideias sobre essa metodologia de pesquisa, estaremos lá no salão, o Salão da Dinâmica, a partir das 15 horas. A Sinvexis convida hoje para a palestra online
feita pela professora Silvia Muradas, que é superação de conflitos e Sinvexis. Acontecerá hoje às 15 horas. Podem acessar o site da Sinvexis, que é www.asinvexis.org. O verbete vencedor para amanhã é base extrafísica com 18 votos. Obrigada e boa tarde a todos. Thank you.